Eu descobri que a fonte é inesgotável. I discovered that the fountain cannot run dry. Eu descobri que quanto mais eu bebo, mais tem para me beber. The more I drink, the more I have to drink. Aí eu passei a ser alguém insaciável. So I became someone who cannot be satisfied. Eu não paro de buscar. I don't stop seeking. Eu não paro de mergulhar. I don't stop diving in. Porque não para de jorrar. Because it doesn't stop flowing. Todos os dias. Every day. Para mim é uma alegria estar aqui. It's a joy to be here. Na realidade são dois sentimentos. In reality, it's two feelings. Porque hoje eu estou aqui quebrando um paradigma. Because here I'm breaking a standard. Por quê? Why? Eu sou um dos caras que mais luto contra o movimento de mulheres desalinhadas. I'm a guy who fights against women's movements that are unaligned. Tem muita mulher por aí que não gosta de mim. And there are many women out there who don't like me. Elas não me suportam, na verdade. They don't support me, to be frank. Porque eu falo algumas verdades que muitos não gostam de ouvir. Because I say some truths that many don't want to hear. Mas por que eu estou aqui no Pink Power? But why am I here at Pink Power? A primeira vez que eu ouvi a frase Deus vai levantar um exército de mulheres, eu combati essa frase, rejeitei e preguei contra ela. The first time that I heard the word, the Lord is raising up an army of women, I rejected that word and I fought against it. Porque não é o que estão falando, é quem está falando. Because it's not what they're saying, it's who's saying it. Porque a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu ouvi de uma mulher totalmente desalinhada. Because the first time I heard that word, I heard it from a woman who was unaligned. Eu ouvi de uma mulher que não estava posicionada e não vivia o que pregava. From a woman who wasn't positioned and wasn't living what she preached. Depois que eu percebi que a pastora Flávia falava isso e que é um livro que ela estava escrevendo. Later I understood that it was Pastora Flávia that was preaching this and wrote a book about it. Aí quem fala muda muita coisa. And the person who's saying it changes the meaning. Porque não é só o que estão falando, é quem está falando. Because it's not about what they're saying, it's about who's saying it. A mensagem tem que condizer com a vida. The message has to have to do with their lives. A mensagem tem que ser condizente com a vida. The message has to be compliant with their lives. Então, quando você fala algo e você não vive o que você está falando, ou não está buscando viver o que você está falando, So when you say something but you're not looking to live that way, você não tem autoridade para falar. you don't have the authority to say it. Amém ou não? Amen? Então, ouvindo Flávia Reis falar, Deus vai levantar um exército de mulheres, So hearing Flavia High say that the Lord is lifting up an army of women, e conhecendo como ela caminha na sua casa, and understanding how she walks in her com own o seu home, marido, with her husband, com os seus filhos, with her children, aí eu bato continência. then I salute. Deus vai levantar um tipo de mulher. God is going to raise up a type of women. Repita comigo. Repeat after me. Deus vai levantar um tipo de mulher. God is going to raise up a type of women. Diga, Deus vai levantar um tipo de mulher. God's going to raise up a type of women. Deus vai levantar mulheres específicas He's going to raise up specific para women tempo específico. for specific times. Para cada tempo, For each time, Deus levanta um tipo de gente. God raises up a type of people. Faz sentido ou não? Does that make sense? E eu estava rindo ali. And I was laughing over there. Eu estava rindo com a minha esposa. I was laughing with my wife. E para comprovar, eu fui na pastora Flávia e mostrei para ela. And I showed it to Pastora Flavia. Eu estou escrevendo algumas coisas que eu vou falar desde ontem. I'm writing a couple things. I wrote this down yesterday. E o primeiro texto que eu coloquei para me pregar hoje And the first verse that I wrote to preach about é 2 Timóteo 3. is 2 Timothy 3. Eu mostrei para a pastora Flávia. And I showed the pastor. Quando o Fred começou a pregar, When Fred started to preach, eu fui nela e mostrei, ó a minha mensagem. I went to her and showed her, look at my 2 message. Timóteo 3, 2 Timothy 3, 1. 1. Abra comigo, nós vamos ler de novo. Let's open that up. We're going to read it again. Porque o Espírito trabalha assim, irmão. Because the Spirit works this way. Eu não conversei com o pastor Fred. I didn't talk with Pastor Fred. Nós não alinhamos as We mensagens. didn't align the messages. Mas o Espírito conduz todas as coisas. But the Spirit is in charge of all things. E aí a minha esposa está perguntando, você vai continuar pregando isso? And my wife asked me, are you still going to Eu preach digo, this? agora que eu vou. And I said, now I'm really going to. 2 Timóteo 3, 1. 2 Timothy 3:1. Nós vamos ler para ganhar tempo em português e vai ser colocado ali em inglês, amém? We're going to read in Portuguese and it's going to be put on the screen in English to save time, amen? Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. We're going to read from verse 1 to 7, so follow Quem está along. comigo? Who's with me? Quem está comigo diz amém. Who's with me, say amen. É 2 Timóteo, não é isso?
2 Timothy. Eu falei segunda ou primeira? Isso, 2 Timóteo, é o mesmo texto que o pastor Fred leu. The same verses that Pastor Fred read. 2 Timóteo 3, 2 Timothy 3, versículo 1. verse 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, versículo 3, verse 3, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Verse 5. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-se também destes. Porque, pega a visão agora, irmã. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas e conduzem e manipulam mulheres, as mulheres nércias, as mulheres carregadas de pecados. Outras versões dizem mulherezinhas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Versículo 7 para a gente terminar. Verse 7 for us to end. Que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estenda as mãos sobre mim, por favor. Extend your hands towards me, please. E diga: Jesus, tem misericórdia desse rapaz. And say, Lord, have mercy on this man. Ora por mim agora, por favor. Pray for me, please. Senhor, me entrego em tuas mãos. Lord, I give myself into your hands. Que a minha alma se cale. That my soul would be E que o quiet. teu espírito fale. And that your spirit would speak. Que a minha mente seja cativa ao Senhor. That my mind would be taken captive by Que eu you. não seja levado That I wouldn't be taken por conhecimentos humanos, for human knowledge, por ideologias humanas, for ideologies that are que fleshly. eu seja tomado pelo teu espírito. That I would be taken by your E que eu spirit. fale tudo aquilo que está no teu coração, And that I say everything that is on your para heart. louvor da glória do teu nome. For the glory of your name. Eu me entrego em tuas mãos, I give myself into your hands. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Eu não sei se você vai continuar aplaudindo depois, mas vamos lá. I don't know if you'll keep clapping later, but let's go. Queridos, esse é um texto liberado pelo apóstolo Paulo, This is a text that is spoken by Apostle Paul, trazendo orientações específicas para Timóteo giving specific orientation for Timothy e falando sobre um tempo difícil, and talking about a difficult time. sobre um tempo onde pessoas viveriam de uma maneira totalmente distorcida. A time where people would live in a way that's twisted. As pessoas seriam amantes de si mesmo. People would be lovers of O themselves. problema do amante de si mesmo The problem of the one who loves themselves é que ele não tem espaço para amar mais ninguém. is that they don't have room to love anyone else. É ele, It's them, depois ele then him e again, depois ele. then him again. E Paulo fala que seria um tipo de pessoas And Paul said that it would be a type of que people estariam vivendo na terra. that would be living on earth. Caluniadores, Colonizers, mentirosos, liars, desobedientes aos pais. disobedient to their fathers. E ele vai falando muitas coisas. And he goes saying many things. Mas o que me chamou a atenção But what was brought to my é que ele attention diz, ó, esse tipo de pessoa, is that he said this type of people, eles vão usar de uma estratégia. they will use a strategy.
E Paulo não diz que eles iriam invadir os templos. And Paul didn't say that they would invade the temples. Paulo diz que eles vão entrar nas casas Paul said that they would enter into the homes e buscar as and mulheres. seek out women. Agora, Now, por que esse tipo de gente why did this type of people andando dessa maneira walking in this way se introduz nas casas e não nas igrejas? introduce themselves into the homes rather than the temples? Porque Because o inferno sabe hell knows que a base está na casa. that the base is in the home. Que uma casa forte gera uma igreja forte. That a strong home generates a strong church. Não existe igreja sem casa. There's no church without homes. Na realidade, In reality, são dois fundamentos aqui: there are two foundations here: família family e mulher. and women. Porque quem sustenta uma casa, Because the one that sustains a quem é a home, coluna de uma casa, the one that is the quem leader é a of a home, edificadora de uma that casa, edifies the home, são as mulheres. are the women. Então Paulo está dizendo So Paul is saying que esse tipo de gente, that this type of people, eles vão entrar nas casas they're going to enter into the e homes vão conduzir as mulheres and they're going to go over the women. e vão manipular as They're going to mulheres. manipulate the women. Por quê? Why? Porque o maior projeto do diabo é arrancar a mulher das suas casas. Because the biggest mission of Satan is to take the women from the homes. Escuta, irmão. Listen close. E eu quero falar isso com todo temor no meu I coração. want to say this with all the fear in my heart. Eu não vim aqui jogar balde de água fria, I haven't come here to drop a cold bucket over you, mas eu vim aqui com uma mensagem but profética I've come with a prophetic para message despertar uma geração. to wake up a generation. Despertar uma geração de leoas. Wake up a generation Despertar uma geração de mulheres of women alinhadas, aligned, posicionadas positioned, e prontas para a guerra. and ready for war. Nós precisamos de vocês. We need you. Nós precisamos de We vocês. need you. Eu quero dizer para vocês I want to tell you que eu valorizo o chamado das mulheres. that I value the calling of women, Que eu respaldo o chamado das mulheres. that I applaud the call of women. Mas nós precisamos entender But we need to understand que a mulher certa no lugar errado that the right woman in the wrong place gera uma destruição tremenda. brings great destruction. Então tudo que o inferno quer So all that hell wants é trazer um desalinhamento. is to bring a É disalignment, um desalinhamento. an unalignment. E entenda de onde isso surgiu. Understand where this comes from. Isso surgiu This comes from desde a origem. the beginning. Você acredita que tudo que Deus diz acontece? Do you believe that everything that God says happens? Quantos acreditam nisso? How many believe that? Quantos acreditam que tudo que Deus diz acontece? How many believe that all that God says will come to pass? Então olha o que Deus disse. So look what God says. Gênesis 3:15. Genesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uau! Wow. Em Gênesis, In Genesis, Deus libera uma sentença. God writes a sentence. E Deus diz: And he says, serpente, tu vai ser inimiga da mulher. serpent, you are going to be the enemy of the Eu vou woman. pôr inimizade entre vocês. I'm going to put enmity between you. Mas tem uma coisa: But there's something. é dela que vai nascer alguém que vai te pisar. From her, someone will be born to É step on dela que you. vai nascer alguém que vai te derrotar. From her, someone will come to Você defeat sabe por you. que a serpente tem raiva de vocês? You know why the serpent is angry with Porque you? vocês geram. Because you give light to. Outro dia perguntaram para mim: The other day they asked me, Rafael, você acha que mulher pode ser pastora? Raphael, do you think a woman can be a Eu pastor? disse, cara, se ela pode ser a mãe de Deus, quanto mais pastora. I said, man, if she can be if she can give birth to God, then she can be a Se pastor. uma mulher pode parir o Criador, If women can give birth to the por Creator, que ela não pode pastorear? why can she not pastor? Por que ela não pode liderar? Why can she not lead? Nós precisamos entender o papel fundamental das We mulheres. need to understand the fundamental role of women. Existe uma guerra travada desde o começo entre vocês e o inferno. There's a war between women and hell that's been from eternity. Existe inimizade entre vocês e a serpente. There's an enemy between you. Porque desde o começo ela enganou as mulheres. Because from the beginning, the serpent tricked women. Desde o começo ela iludibriou as mulheres. From the beginning, it tricked you. A serpente, que é o diabo, The serpent, which is Satan, conduziu a mulher
led the woman trouxe distorção, and brought distortion, tirou ela do posicionamento. took her away from her position. E Deus disse: vocês vão ser inimigas, And God said, you will be enemies, mas ela vai gerar alguém que vai te pisar. but she will give birth to the one who will step on you. Mas a mulher vai gerar alguém que vai te vencer. She will give birth to one that will win against you. E Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 11, And Paul says in 2 Corinthians chapter 11, versículo 1 e 2. verse 1 and 2, 2 Coríntios 1 e 2. 2 Corinthians 11, verse 1 and 2. Paulo diz assim: quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Ei, irmão, olha para mim. Look at me, brothers. Eu quero alinhar a minha oração com a de Paulo, tá? I want to align my prayer with Paul's. Suporte a minha loucura um pouco mais. Hold on to my craziness for just a little moment longer. Suporte a loucura, porque o evangelho é loucura. Support the craziness because the gospel is crazy. Para quem perece, For the one mas that's para saved. nós é poder de Deus. But for us, it is the power of God. E aí Paulo diz assim, ó: So Paul says this. porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens puras a um só esposo, que é Cristo. Versículo 3. Verse 3. O que é que diz? Lê para mim, Raina, em inglês. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Paulo está dizendo, mas eu temo Paul is saying, I am afraid que assim como a serpente enganou Eva, that as the serpent deceived Eve, assim como ela enganou Eva that as the serpent deceived Eve com astúcia, with cunning, que seja corrompida também, vocês se desviem da sinceridade e da pureza devida a Cristo. that your thoughts will also be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Paulo está dizendo, ei, eu temo Paul is saying, I'm que o afraid que aconteceu com Eva that what happened to Eve aconteça com vocês. will happen to you, E vocês sejam enganadas. and that you would be tricked, Vocês sejam iludibriadas. you would be deceived, E seja corrompido, e seja arrancada a simplicidade e a pureza that you would be corrupted and purity would be taken from you, devidas a Cristo. divided from Christ. Então nessa tarde, So this afternoon, eu vim aqui profetizar sobre a mente de I've come vocês to prophesy over your minds, uma blindagem espiritual. spiritual E protection, vocês não vão ser enganadas pela serpente. that you will not be tricked by the serpent. Vocês não vão ser conduzidas pela serpente. You will not be deceived by the Porque serpent. assim como ela fez no Éden até hoje, ele tenta conduzir as mulheres, Because just as he did in Eden, he tries to trick women to this day. tirar elas do lugar de To posicionamento, take them from a place of positioning, levar elas para o lugar de orgulho, to take them to a place of pride, de autossuficiência, of thinking themselves higher, de fazer as coisas por si mesmo. of doing things only for themselves. Mas Deus está nos trazendo orientação. But God is bringing us E orientation. através do sangue de And Jesus, through the blood of Jesus, Deus vai blindar as mulheres. God will protect the women. Deus vai proteger as He's mulheres. going to protect them. Paulo Paul está trazendo a mulher como uma igreja. is using the woman to represent Gente, the church. o papel da mulher é tão importante que Deus compara a igreja com uma mulher. The role of women is so important that God compares it to the church. Maridos, amai as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Men, love your women as Christ loved the church. Por ela se entregou. And she gave herself. A mulher ela é tão importante Women are so que important Deus compara ela como a sua noiva. that God compares her to E his nesse bride. texto, Paulo está trazendo a mulher como a igreja And in this text, Paul is comparing the woman to e a the bride serpente como falso profeta, and como the falso ensino. serpent to a false prophet or false teaching. Paulo está trazendo um ensino para a igreja de Corinto Paul is giving a teaching to the church of Corinth para blindar eles dos falsos ensinos, to bring light to the false dos teachings, falsos mestres. false E masters. nesses dias, And in those nós days, precisamos dessa blindagem. we need this revelation. Um falso evangelho tem sido The pregado. false gospel has been preached. Falsos mestres têm se levantado. False masters have risen up. E nós precisamos de mulheres posicionadas And we need women who are que positioned não vão se deixar levar por ideologias, that won't be taken by ideology, que não vão se deixar levar por costumes humanos, that won't be taken by human customs, mas vão se alinhar com a cultura celestial, but will align with the celestial que vão culture, entrar numa dimensão de sabedoria, that will enter a dimension of de wisdom, entendimento, of understanding. vão viver num lugar They'll live from a que place Deus criou elas para that viver. God
created them to live in. Nós precisamos entender isso. We need to understand this. E Paulo ensinando a Timóteo, And Paul teaching to Timothy, 1 Timóteo, 1 Timothy, capítulo 2, chapter 2, 14 e 15. from 14 to 15. Paulo traz a cura. Paul brings healing. Olha aqui, irmã. Look here, sister. Existe um lugar de cura para as mulheres. There's a place of healing for women. Existe um lugar de ferida There's a place of hurt e existe um lugar de cura. and a place of healing. Para onde você quer correr? Where do you want to run to? Não pare na sua ferida. Don't stop at your hurt. Entre no lugar de cura. Walk into a place of healing. Entre na sua Walk identidade. into your identity. Existe cura no lar. There is healing in the home. Existe cura na casa. There's healing in your home. Existe cura no casamento. Healing in marriage. Existe cura na maternidade. Healing in maternity. Rafael, você está viajando. Raphael, you're traveling. Olha o que Paulo ensina. Look what Paul teaches. Olha o que Paulo ensina. Look what Paul 1 teaches. Timóteo 2,14. 1 Timothy 2, verse E 14. Adão And Adam não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, olha só, pastora Flávia, será preservada através da sua missão de mãe. Aleluia! Se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Alguém entendeu aqui? Alguém Someone entendeu? understood. Gente, Guys, não é um pastor machista falando. it's not a pastor who doesn't like feminism. É um homem que teme a Deus dizendo, por favor, It's a man who fears God saying, não please, saia da sua posição. don't leave your position. Por favor. Please. Existe cura em ser mãe. There is healing in being a mother. Existe cura em ser mãe. There's healing in being a mother. Eu nunca vou conseguir ser mãe. I will never be able to be a mother. Mas Deus deu essa grande missão para você. But God gave this great mission to you. Deus deu essa grande missão para você. God gave this mission to you. Porque Ele sabia que você seria curada. Because He knew that you would be healed. E sabe outra coisa? And you know another thing? Foram duas situações que Deus falou. There were two situations that God Ele said. disse para a serpente, você vai ser inimigo da mulher. He told the serpent, you will be an enemy of the E Ele woman. disse para a mulher, tua dor de parto vai aumentar. And He said that her childbearing will hurt Mas more. também depois que nascer você vai ser curada. But after the child is born, you will be Você healed. vai sentir dor. You will feel pain. Você vai chorar. You will cry. Você vai gritar. You will yell. Mas quando nascer, But when it is eu born, vou te curar. I will heal Eu you. vou te curar. I will bring healing. Profetas sairão de ti. Prophets will come from your womb. Adoradores sairão de ti. Worshippers will come from O your womb. Salvador sairá de The ti. Savior will come from your Tem womb. alguém comigo aqui? Is someone with me tonight? Meu Deus, me ajude. My Lord, help me. A missão de mãe cura. The mission of being a mother heals. Mas você tem que permanecer. But you need to remain. Repita comigo, eu vou permanecer. Repeat after me. I will remain. Eu vou permanecer. I will remain. Eu vou permanecer. I will remain. O sábio Salomão diz que a mulher sábia edifica o quê, irmão? Solomon says that the woman edifies the home. Por isso que o inferno quer te roubar da casa. That's why Satan wants to rip you from it. Por isso que o diabo quer te roubar da casa. Why Satan wants to take you away from the home. Por isso que ele quer tirar as mulheres da maternidade. Why he wants to take women from being mothers. Filho sem mãe. A child without a mother. Irmãos, e eu estou falando Brothers, I'm saying, debaixo de autoridade, under authority, porque a minha esposa orou por mim. because my wife prayed for me. A minha filha orou por mim. My daughter prayed for E a me. minha filha está aqui me And my traduzindo. daughter is translating me now. Eu fiz questão de trazer ela para me traduzir. I wanted her to translate me. Porque o que eu vou falar, Because what I'm about eu to vou say, falar de gerações. I will speak about Eu vou falar de generations. pais e filhos também. About fathers and daughters Então nós too. precisamos nos unir nesse So we propósito. need to unite under this purpose. Mas você sabe But you know por que Rebeca está aqui why Rebecca's here, orando por mim? praying for me. Raira me traduzindo. Why Rain is translating me. Saulinho está no compromisso, mas à noite vai estar aqui. And Sal is at work, but he will come tonight. Isso não foi por causa de mim. That wasn't because of me. Isso foi por causa de uma mulher It's because of a woman que entendeu a missão dela. that understood her Uma mission. mulher que se posicionou A woman who e tem positioned herself discipulado a casa dela. and have discipled her home E tem trazido os filhos para perto. and has brought her children E tem close conectado os filhos com o marido. and connected her children to their Eu her poderia husband. falar centenas de testemunhos da Aline I Conrado. can tell you thousands of testimony from my wife. Eu poderia falar centenas de testemunhos. Thousands of testimonies. Eu ainda vou escrever um livro I will write a book só sobre ela. just about her Porque são 20 anos because it's been 20 que eu years aprendo com ela. that I've been learning from her.
Eu falo, I say, mas quem pensa é ela. but she's the one who thinks. Eu sou a voz, I'm the voice, mas o cérebro da casa é ela. but the brain of the home is her. Então nós precisamos entender So we need to que understand nós somos um time. that we are a team. Nós somos um time. We are a team. Então quando uma mulher se posiciona, So when a woman is a positioned, família é imparável. the family is Quando a unstoppable. mulher entende seu lugar, When a woman understands her a família é place, imparável. the family is Mas, unstoppable. Rafael, But Raphael, você é contra. you are against Você é this. contra You're against a it. mulher prosperar, The women prospering, a mulher produzir, the women a producing, mulher the trabalhar. women working. Não! No, Mas contanto que ela não perca a sua missão principal. as long as she doesn't forget her principal mission. Olha para mim, irmã. Look at me, sister. Se a missão secundária está te roubando da principal, deixa a secundária. If the secondary calling is taken away from the first, then leave the second one. Nós casamos We were married no dia 20 de maio de 2005. We were married on May 5th, 2005. Fizemos 20 anos agora de casados. We have 20 years of marriage. 2008, 2008, nasceu uma princesa. a princess was born. Não tínhamos dinheiro, We didn't have money. não tínhamos condições. We didn't have the condition. E naquela época, And in that time, 70%... se- Mentira, irmão. that's a lie. 85%... 85%, Não, peraí. no, 90% 90% da renda era da Aline. of the income was from Anini. Eu tava querendo melhorar para mim, assim, uns 30%. I wanted to make it better for myself and say 30%. A Aline trabalhava na construção civil. My wife worked in civil construction. Quando eu conheci ela com capacete na cabeça, liderando 200 peões numa obra. When I met her, she was with her helmet on, leading a ton of people in a work. Uma carreira brilhante. A brilliant career. E aí, quando casamos, a renda vinha mais dela do que de mim. And when we were married, the income came more from her than E me. nós nunca tivemos problema com isso. And we never had a problem with that. Porque, na realidade, para o homem ser provedor, ele não precisa ganhar mais. Because for the man to be the provider, he doesn't need to earn more. Provisão é trazer visão. Provision is to bring the vision. O provedor, ele vê primeiro. The provider sees O first. problema é que os machos estão dormindo. The problem is that the men are sleeping. Os machos estão omissos. The men are omissive. E as mulheres estão tendo que ver na frente. And the women have to see the Mas eu front. quero que se levantem os provedores. But I want the providers to Os rise up. atalaias. Os atalaias, os que vêm primeiro. The ones that come before. Eu quero que se levantem. I want them to rise up. Homens orando de madrugada. Men praying in the morning. Homens que estão vigiando a casa. Who are watching over their homes. Quem fecha a porta na hora de dormir? É tua mulher? Who's the one that locks the door before going to bed? Is it the Quem olha woman? a casa? É tua mulher? Who watches over the home? Is it the woman? Então, quando os papéis se invertem, So when the roles are a reversed, disfunção no lar. dysfunction comes into the home. Então, não tem problema a mulher ganhar mais, So there's no problem with a woman earning a mulher more ser mais famosa, or being more famous a mulher ser mais vista. or being seen more. Zero problema. There's zero problem with Mas that. o provedor continua sendo o homem. But the provider is the man. Provisão é trazer visão. Provision is to bring the vision. Tem alguém comigo ou não? Is someone with me tonight? E aí a Aline So my wife engravidou got pregnant e nasceu uma princesa and a princess was born que nós colocamos o nome de Raina, that we gave her the name Reina. que quer dizer pura. That means purity. E quando ela nasceu, And when she was born, eu cheguei para a Aline, I went up to my wife, como machão da casa, like the man of the house, e disse: meu amor, and said, my wife, eu não quero que você se frustre dizendo que eu te tirei do seu trabalho. I don't want you to be frustrated saying that I took you from your work. Irmão, mas eu falei com certeza que a resposta dela ia ser permanecer. But I said that with certainty, knowing that she would want to remain. Se você decidir ficar no trabalho, If you decide to stay at work, eu vou te ajudar a cuidar da Raina. I will help you take care of our daughter. Vamos botar ela numa creche. We'll put her in a daycare. Mas se você quiser sair, But if you want to leave, deixa comigo. leave it to me. Mas, irmão, era só migué. But brothers, that was just big talk. Eu disse, nem a pau que ela vai sair. I said she probably won't leave. Então eu vou dar uma de machão, So I'm gonna be the man. vou sair bem na fita I'm gonna leave in the front. e vou continuar recebendo o salário dela. And I'm gonna continue getting her salary. Tá tudo lindo. That's beautiful. Só que não. But no. Ela olhou para mim e disse, She tá bom, looked at filho, eu já decidi. She looked at me and said, I already decided. Eu disse, tá bom, filho, o que é que você decidiu? And I said, what did you decide? Vou sair do trabalho. I'm going to leave work. As pernas,
as pernas já tremendo. my legs trembling. Eu disse, hã? And I said, what? Are you sure? Tem certeza? Gente, Guys, eu vi o salário dela escorrendo pelo ralo I saw her salary rolling away. e dizendo, meu Deus, o que será de mim? And I said, oh my gosh, what's going to come of O me? que eu mais temia me sobreveio. The thing that I feared most came to pass. E dali para frente, And from then on, essa mulher renunciou à carreira this woman renounced her career para cuidar dos seus filhos. to take care of her children. Mas ela não parou, But she didn't stop, porque aqui na América já fez outra faculdade, because here in the US she went to já está university fazendo again, outra and faculdade, she's going to university e again, daqui a pouco ela vai continuar and in a bit she's going to continue aquilo que tem no coração dela. that which was in her heart. Mas ela entendeu que era prioridade. But she understand what was her E ela tem priority, trazido os filhos na presença de and she has Jesus. brought her children into the presence of E God, nunca faltou nada para nossa casa. and our household has never felt lack. Nunca faltou nada para nossa família. Nothing has lacked for our family, Porque existe poder because there's a power quando a mulher se posiciona. when women position themselves. Rafael, Raphael, mas but e as mulheres que se levantaram? what about the women who have risen up? No decorrer dos tempos, In the coming of the years, muitas mulheres se destacaram por seu posicionamento. many women have walked in their position. Vamos lembrar de algumas agora. Let's remember a couple. Eu quero que você diga o nome de uma mulher posicionada. Vamos lá, diz aí, Flávia, uma. I want you to say the name of a positioned woman. Débora, Deborah, Ruth, Ruth, Esther, Esther, Maria, Mary, Jael, Jael, Abigail, Abigail, Isabel, Elizabeth, Júnia, Ana, Jude, Hannah, mãe de Samuel, Hannah, Samuel's mother, Priscila. Priscilla. Quem mais? Vamos, Who else? Let's go. vamos. Jezabel. Jezebel. Não, escuta Não. só. Eu quero que você faça falando de mulheres lembradas pelo seu posicionamento. I want you to talk about women remembering their position. Por que você não fala de Jezabel? Why don't you say Jezebel? Qual o problema que vocês têm com ela? What's the problem you have with her? Diga assim, irmã, queima ela em mim. Say, burn her with me. Existe uma grande... Falando de Jezabel, irmão, Speaking of Jezebel, existe uma grande diferença entre uma mulher forte e uma mulher rebelde e manipuladora do marido. there's a big difference between strong women and rebellious and manipulative O women. maior pecado de Jezabel foi manipular Acabe. The biggest sin of Jezebel was manipulating her O husband. maior pecado da mulher é manipular o homem para fazer o que ela quer. The biggest sin of a woman is to manipulate the man to do what she wants. Ficou ruim agora, né? It's bad now. E às vezes a mulher se torna uma prostituta casada. Sometimes the woman becomes a prostitute who's married Porque ela negocia intimidade com o marido em detrimento da sua vontade. because she negotiates intimacy with her husband through her own will. É difícil um homem falar isso, né? It's hard for a man to say this, huh? Mas eu profetizo por mais homens pregando em conferências de mulher. But I prophesy more men preaching in women's Pode me chamar na conferences. Pink Power em qualquer lugar, pastora, que eu tô indo. You can call me to preach at any Pink Power because I'll be there. E mulheres pregando em conferências de homens. And women preaching in men's conferences. Próxima conferência de macho aqui no Mevan, mulher vai pregar. The next conference of men here in Mevam, women will preach. Porque senão fica todo mundo jogando pro mesmo lado. Why? Because then everyone will just be blaming one Então, side. minha irmã, não seja uma prostituta casada. So don't be a prostitute who's married. Eu vou pegar leve porque tem criança em casa, mas I'm going to keep it calm because there are os children here. entendedores entenderão. But those who understand, understood. Então, o problema de Jezabel The problem with não foi Jezebel os deuses. wasn't the gods. Porque ela já era uma desviada mesmo. Não era nem desviada, ela não andava com Deus. Because she already didn't walk with God. Problema de Jezabel é Jezebel's a problem manipulação do marido. Was the manipulation of her Ela husband. arrancou o marido do propósito She took her husband from his para purpose fazer a sua vontade pessoal. to do her own personal will. Então há uma diferença da mulher ser forte So there's a difference between a strong e da woman mulher ser manipuladora do marido and a woman to be manipulative of her husband, para fazer o que ela quer. to do what she wants. Tem alguém comigo? Is someone with me?
Então você vai ser lembrada pelos seus posicionamentos. So you will be remembered in your position. Olha quantas mulheres nós falamos aqui. Think of all the women we just said. Olha quantas mulheres nós falamos aqui. All the women we just said. Dezenas de mulheres Thousands of women. posicionadas. Positioned. Cara, Débora. Man, Olha a Deborah. força de Débora. Look at the strength she Meu had. Deus, uma juíza. My goodness, she was a Uma mulher judge. que Jael, sabe, cumpriu a missão. Jael fulfilled a mission. Maria pariu o Salvador. Mary gave birth to the Savior. Olha que coisa maravilhosa. Look at this marvelous thing. Olha só, Isabel, a mãe Elizabeth. do maior profeta que viveu antes de Jesus, antes da igreja. The mother of the greatest prophet that lived before Jesus in the church. Quantas mulheres lindas. How many beautiful Olha women. Esther, irmão. Look at Esther. Olha a missão de Esther. Look at her mission. Então não tem problema So there's no a mulher problem se destacar, with a woman being a risen, mulher ser bem sucedida. a woman being O successful. problema é quando ela quer o lugar que é do marido. The problem is when she wants the position that's her Sabe qual é o husband's. problema das mulheres famosas? You know what's the problem with famous women? Você já viu que muita mulher famosa casa e não leva o nome do marido? Have you seen that? Many famous women marry and don't take her husband's last name. Por quê? Why? Porque o nome dela já está lá em cima. Because her name's already up there. Eu não vou tirar meu nome. I'm not going to take my name away. Eu sou conhecida por esse nome. I'm known for this name. Mas a mulher quando casa, meu irmão, ela pega o nome do marido. But when a woman's married, she takes her husband's name. Você já viu isso? Have you seen this before? Alguns vão estar me assistindo e vão ficar chateados comigo. Some who are watching online will be annoyed with Me me. perdoe em nome de Jesus. Forgive me in the name of Eu amo a Jesus. sua vida. I love your life, Mas nós precisamos falar algumas verdades. but we need to speak some truths. Talvez seja simples. Maybe it's simple. Não, Rafael, é só um nome. No, Raphael, it's just a name. Não, é um nome. No, it is a name. O nome dela é Aline Conrado. Her name is Aline Conrado, my A wife. mulher mais linda desse ambiente. The most beautiful woman in this place. O nome dela é Aline Conrado. Her name is Aline Conrado Que ela carrega o nome do marido. because she carries her husband's Mas o name. problema da fama But the problem with é que fame ela traz proud. is that it brings pride. Ela traz orgulho. It brings Ela pride. traz reconhecimento. It brings E as mulheres acknowledgement. são conduzidas por isso. And then women are tricked by this. Mas hoje, But today, eu quero falar de 4 mulheres. I want to speak of 4 E women, agora eu começo a minha mensagem. and now I start my message. Que vai durar 5 minutos. That's going to last 5 minutes. 4 mulheres. 4 women. Eu quero falar de 4 mulheres. I want to speak about 4 women. Diga comigo, 4 mulheres. Say with me, 4 women. Nós falamos de dezenas. We talked about thousands. Será que as 4 estão aí? Will those 4 be here? E se eu disser para vocês And what if I told you que todas as que vocês citaram, that all the ones that you've named, nenhuma delas está na minha mensagem? none of them are in my message? Se eu disser para vocês What if I told you que todas as mulheres poderosas that all the powerful women que vocês citaram, that you named, que eu respeito, that I respect, que eu reconheço, that I recognize, que eu admiro, that I admire, não estão na minha mensagem. aren't in this message? Mas essas 4 mulheres, But these 4 women, se não fosse o posicionamento delas, if it wasn't for their positioning, nenhuma dessas outras estariam aqui. none of the others would be here. E eu vou dizer o nome delas agora. I will tell you their names. Gênesis 7:7. Genesis 7:7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu não vou falar o nome delas porque a Bíblia nem fala o nome delas. I'm not going to say their names because the Bible doesn't even say their Eu names. quero falar da mulher de Noé I want to talk about Noah's wife e das noras de Noé. and his sisters-in-law. No, daughters-in-law. Sorry. Noé tinha 3 filhos: Noah had 3 children: Cã, Cain, Sem Shem, e Jafé. and Japheth. Entrou na arca. They entered the ark, A mulher de Noé, and Noah's wife, uma mulher mais experiente, the most experienced one, e 3 mais novas. and 3 younger ones. E a mulher que o nome dela não é citado nas escrituras. And the woman whose name isn't even in the scripture. Foi por causa dela que
humanidade continuou. It's because of her that humanity continues. A humanidade continuou porque uma mulher permaneceu na missão do marido. Humanity continues because one woman believed in the calling of A her husband. humanidade continuou porque uma mulher entendeu a posição dela. Because one woman understood her position. E sabe de uma verdade? And you know what a truth Quem is? você acha que discipulou as noras? Who do you think discipled the daughters-in-law? Quem você acha que cuidou das noras? Who took care of them? Quem você acha que convenceu as noras da missão louca? Who do you think convinced them of this crazy mission? Porque Deus precisava Because God needed de mulheres women que acreditassem na missão. that believed in this mission. Mas Deus não falou com ela. But God didn't speak with Deus her. falou com Noé. God spoke to Noah. Deus não falou com Eva. God didn't speak to Deus Eve. falou com Adão. God spoke to Adam. Você sabe o que eu mais admiro numa mulher? You know what I admire most in a Ela se woman? submeteu a uma missão que ela não ouviu. Her submitting to a mission that she didn't hear. Por que Deus foi cobrar de Adão e não de Eva? Why did God take from Adam and not Eve? Porque Deus não falou com Eva. Because God didn't speak to Eve. Mas a mulher ela tem um poder But women have power de ser submissa. of being submissive. Submissão é estar debaixo de uma missão. To be submissive is to be under the mission. Submissão é estar debaixo de uma missão. To be under a mission. Mulher, você não foi criada para fazer uma missão paralela. You weren't created to do a parallel mission. Você foi criada para ajudar na missão de reconstruir o planeta. You were created to help reconstruct the world, this mission to rebuild. Sem você, Without you, Noé não ia parir. Noah wouldn't give birth. Noé, Noah, se ele fica sozinho na arca, if he was by himself on se the não ark, tem uma mulher obediente, if there was not one se não tem obedient uma mulher woman, submissa, not one se submissive não tem uma woman, mulher sincera, not a sincere se não woman, tem uma mulher if there wasn't a woman coerente, who was coherent, nós não estaríamos aqui. we wouldn't be here. Noé tinha escapado, Noah escaped, tinha morrido, would have died, tchau planeta. by planet. Mas por causa de uma mulher But because of one woman, que não tem seu nome citado, that her name isn't cited, que não tá no Reels do Instagram, that isn't in Instagram Reels, que não tá com milhões de seguidores, that doesn't have millions of ela não followers, tem seu nome na Bíblia, she doesn't have her name in the suas Bible. noras não têm seu nome na Bíblia, Her daughter-in-laws don't have their mas name, elas completaram a missão, but they fulfilled the mission. elas permaneceram They posicionadas. remained in their E position. nessa tarde, And this afternoon, Deus busca mulheres God is in search of que women vão se that will posicionar. position themselves. Se você é uma Débora, seja. If you are a Deborah, Se be. você é uma Esté, seja. If you are an Esther, be Se that. você é uma Ana, seja. If you are Hannah, be Mas that. se você é uma mulher de Noé, But if you are Noah's wife, fica quieta. be calm. Não queira ser quem você não foi chamada para ser. Don't want to be what you weren't called to be. Não queira imitar alguém que está fazendo sucesso no Instagram. Don't try to copy someone who has success on Instagram. Não queira ser uma mini Viviane Martinello. Don't want to be a mini influencer. Te amo, Viviane. Não é sobre você. I love you, influencer, but it's not about you. É sobre centenas de imitadoras. It's about a ton of copies. Você tem a sua identidade. You have your identity. Você tem a verdade que Deus colocou no seu The coração. truth that the Lord has put in your Você não heart. precisa imitar ninguém. You don't need to copy anyone. Seja você. Be yourself. E Deus vai te usar And God will use na that tua identidade. in your identity. Tem alguém comigo aqui? Is ou não? anyone with me tonight? Posso continuar? Can I continue? Eu falei que ia pregar em meia hora. I said I was going to preach in 30 minutes. Botaram quanto ali? 20 minutos só, não foi? They only put 20 minutes on the clock. Não, eu pedi para eles botarem para mim o tempo, I asked them to put the porque eu timer não quero there me demorar. because I don't want to take too long. Mas o que eu estou falando é muito forte. But what I'm saying is very Eu powerful. comecei dizendo que Deus levanta mulheres específicas para tempos específicos. I started by saying that God calls specific women for specific Jesus times. profetizou em Mateus 24:37. Jesus prophesied in Matthew 24:37. Ele disse que nos últimos dias, He said in the last days, assim como foi nos dias de Noé, just as the days of Noah, também será na vinda do Filho do Homem. it will also be for the coming of the Son of Man. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, For just as in the days before the flood, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, they ate and drank and married and gave themselves in marriage até que Noé entrou na arca. until the day when Noah entered the E ark. não perceberam, And they did not notice, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. except when the flood came and took them all, so will be in the coming of the Son of Man. Jesus está dizendo God is que saying os dias seriam difíceis. that the time will be difficult. Paulo falou Paul que said seriam dias difíceis. that there would be difficult Amantes days. de si mesmo, Lovers of self, mentirosos, liars, caluniadores,
colonize E you. Jesus está dizendo, And Jesus is nesse saying, tempo as pessoas vão estar distraídas. people will be distracted. Mulheres distraídas. Women who are distracted. Mulheres distraídas. Women who are distracted. Levadas pelos seus pecados. Taken by their own sin. Levadas pelas concupiscências. Taken by their own Fora conscience. da posição. Away from their position. Então Jesus disse que os dias seriam semelhantes a Noé. So Jesus said it would be like the days of Noah. Então ele vai precisar de mulheres parecidas com quem? So he's going to need women that look like what? Dias semelhantes a Noé, mulheres parecidas com as mulheres de Noé. Days like days of Noah means women who are like the wife of Noah. Sim, precisamos de Déboras. We need Deborahs. Sim, precisamos de Estés. We need Esthers. Precisamos de mulheres como Maria. We need women like Mary. Precisamos sim. We need them. Mas está chegando o tempo, But there will be a time, está chegando a hora there will be a que season vocês vão precisar where you will need entrar dentro da arca. to get into the ark. Vocês vão precisar You will need voltar para dentro da arca. to come into the ark, Pegar suas filhas, to take your pegar children, seus filhos, to take your sons cuidar deles, and take care of them discipular eles, and disciple porque them está vindo um dilúvio. because rain is Está coming. vindo um dilúvio. Rain is coming. Rafael, mas Deus prometeu que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Raphael, but God promised that he wouldn't destroy the earth again with rain. O dilúvio que está vindo The rain that is é um coming dilúvio de ideologias is a rain of ideologies que vai sufocar a terra. that will suffocate the earth. Ei, filho contra pai, Son against pai father, contra filho, father against son, nação contra nação, nation against nation, reis contra reis. kings against Mas kings. terá um povo But there will be a people dentro da arca. in the ark. Terá um povo There will be a people dentro da arca. in the ark. A arca, meu irmão, The ark, entra para brothers, dentro dela. comes into A her. arca é Cristo. The ark is Christ. Vai para Jesus. Go to Jesus. Fecha a porta. Close the door. Fica no secreto. And be in the secret. Ei, lá no secreto. In the secret Você place, vai receber revelação. you will receive Você vai ser revelation. reposicionada. You will be repositioned. Você vai ser alinhada. You will be aligned. E esse dilúvio não vai alcançar a tua And this casa. rain will not reach your home. Irmãos, Brothers, Hebreus 11:7 Hebrews 1, diz que 11:7 pela fé says that by faith, Noé foi instruído por Deus Noah divinely instructed sobre o about que ia events acontecer. that were to come. Ele aparelhou uma arca He set up an ark para salvar a sua casa. for the salvation of his house. As mulheres querem salvar o mundo, Women want to save the world, mas estão perdendo a casa. but they're losing their home. Elas têm milhares de seguidores, They have millions of mas followers, estão perdendo os filhos dentro de casa. but they're losing their children in their own Os homes. filhos estão perdendo as mães. Children are losing mothers. Mas eu estou dentro de casa. But I'm at my house. Mas está na frente de uma câmera gravando para o YouTube. But you're before a screen filming for E YouTube não está dando atenção para os seus and filhos. not giving attention to your children. Eu postei um vídeo hoje I posted a video today falando sobre as janelas da alma. talking about the windows of the As soul. janelas não são mais de vidro. The windows aren't of glass. Elas são digitais. They're digital. Se os teus olhos forem bons, If your eyes are o good, teu corpo será luz. your body will be light. Se os teus olhos forem maus, If your eyes are bad, quão grandes trevas serão. How great the darkness will be. E sabe o que acontece? And you know what happens? Jeremias 9:21. Jeremiah 9:21. A morte subiu pela janela, Death came from the door desceu para o palácio, and came into the palace, exterminou as crianças das ruas e os jovens das praças. exterminated the children on the street and the youth in the roads. Aonde estão as janelas? Where are the windows? Mateus 6:22. Matthew 6:22. Os olhos são as janelas da alma. The eyes are the windows to the soul. Então a morte entrou So death came pelas janelas. through the windows. Mulher, para onde você está olhando? Women, where are you looking? Homem, para onde você está olhando? Men, where are you O looking? que está entrando no teu palácio? What is coming into your O que está palace? entrando na tua casa? What's coming into your home? Matou a criança. Killed the children. Matou a simplicidade. Killed the simplicity. Matou a pureza. Killed purity. Aquela criança que queria That child só that wanted agradar o pai. to just please their Só o fathers, colo do pai. to please their parents. Agora Now, entrou pornografia. pornography came. Entrou coisas, sabe, difíceis demais. Difficult things have E come matou o jovem. and have killed the Tirou youth, a força. have taken their strength. Pessoas fracas. Weak people. Pessoas abatidas. Weak people that were Porque as hurt janelas da alma because the windows of the foram soul corrompidas. were corrupted. Mas nessa tarde, But this afternoon, eu profetizo I prophesy um a reposicionamento. repositioning. Nós vamos entrar na arca. We will walk into E the pela ark, fé, and by nós vamos faith, construir uma família we will forte. construct a Nós strong vamos salvar nossa home. casa. We will save our homes. Mulheres, Women, salvem a casa de vocês. save your homes. Mulheres, Women, os dias serão como de the Noé. days will be like the days of Por Noah. favor, entenda os dias que estão chegando. Please understand the days that are to come. Seja Débora até o dia de ser Débora. Be Deborah until the day that Deborah Mas is not quando needed. tiver que fechar tudo e ir para dentro de casa, vá. But when you need to close everything and go back Por home, favor, go. entenda esse jovem pregador. Please understand this youthful pastor. Não me tenha como filho de Belial.
Não me tenha Don't misunderstand me. como alguém rude. Don't understand Como me as a alguém que rude quer ver o person seu mal. who wants to give Eu evil. quero ver você prosperar. I want to see you Eu quero prosper. ver você crescer. I want to see you grow. Eu quero ver você I avançar. want to see you advance. Mas eu profetizo But I prophesy que a tua casa, that your home, que os teus that your filhos children voarão. will fly. E as pessoas verão And people will see. e vão dizer: And will say, quem foi a mulher que criou essa menina? Who was the woman who Quem raised foi? this child? Quem é Who a mãe was da she? Raina? Who is Raina's Quem é o mom? pai da Raina? Who is her father? Quem é o pai da Rebeca? Who is Rebecca's Quem é a mãe da father? Rebeca? Who is her mother? Queridos, Beloveds, você quer ser famosa? do you want to be famous? Quem quer ser famoso? Levanta a mão. Who wants to be famous? Raise your hand. Eu quero. I want to be. O problema não é a fama, é o que você faz com ela. The problem isn't the fame, it's what you do with it. O problema não é a fama, é porque você quer ela. The problem isn't the fame, but why A you Bíblia want diz que it. Jesus, The Bible a says Jesus- fama de Jesus correu por toda a terra. His fame ran through all Vou of the perguntar de earth. novo, quem quer ser famoso? Levanta a mão. But I want to ask again, who wants to be famous? Raise your hand. Tá com medo? Are you scared? Ou você tá com medo ou você é hipócrita. Or are you scared or are you a Uma hypocrite? das duas, tá? One of the two. Quem quer ser famoso? Who wants to be famous? Use a fama para a glória de Deus. Use fame for the glory of God. Use a fama para a glória de Deus. Use fame for the glory of God. O problema não é a fama, The problem isn't the fame. é quando ela te possui. It's when it pursues É you. quando ela tem você. It's when it has you. É quando você é dominado por ela. It's when you are dominated by it. Mas quando for preciso largar tudo e voltar para casa, largue. Well, when you need to drop everything and go home, go. Quando for preciso. When it's needed. Sabe por que eu estou aqui nessa conferência? You know why I'm at this conference? Não é porque a Flávia é minha amiga. It's not because Flavia's my friend. Tem muitos amigos que me chamam que eu não vou. There are many friends that call me to come and I Eu don't. não ando por amizade. I don't walk by friendship. Eu ando por propósito. I walk through purpose. Alinhamento de visão. Alignment of visions. Alinhamento de propósito. Alignment of purposes. Sabe por que eu estou aqui? You know why I'm here? Porque a idealizadora dessa conferência, Because the idolizer of this o conference, marido dela fala dela para mim. her husband talks about her to me. O marido dela Her husband dá testemunho dela para mim. gives testimony of her to me. Os filhos dela Her children estão na presença de Jesus. are in the presence of Jesus. Porque se fosse uma mulher Because if it was a woman que está pregando o mundo that's preaching to e a everyone casa não está alinhada, and her house isn't eu não aligned, vou cooperar com aquilo que está sendo destruição para a família. I will not stand by and watch the family be destroyed. Eu não vou cooperar para aquilo que está destruindo a próxima geração. I will not walk with one that's destroying the next Porque generation. Noé fez uma arca Because Noah made an ark não para ganhar o mundo, not to win mas over the para ganhar a world, sua casa. but to win his home. E a Bíblia diz And the Bible que ele se says tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. that he became the inheritance of justice through faith. Mas o maior segredo de Noé But his greatest secret foi a sua mulher. was his wife. Noé sem mulher. Noah without her. Noé sem nora. Noah without his daughter-in-laws. Sem as noras. Without them, the daughter-in-laws. Não cumpriria o propósito. Wouldn't have fulfilled the purpose. Então olha a importância de 4 mulheres sem nome. So look at those 4 unnamed women and their importance. As 3 noras de Noé. The 3 daughters-in-law of Noah. Delas, From them, Deus recomeçou o planeta de novo. God restarted the world. Depois veio a palavra do Senhor. Then comes the word of the Lord. Depois veio a palavra do Senhor. Then comes the word of the Lord. Cresçam. Em Gênesis 8, Grow. In Genesis 8, quando o dilúvio passou, when the rain was as over, águas baixaram. the waters came down. A Bíblia diz que saiu Noé The Bible says that Noah came com out of the ark sua mulher, with his wife, seus filhos his children, e suas noras. and his daughters-in-law. Gênesis 7 diz: entrou Noé Genesis 7 says com a that Noah mulher, came with os filhos his wife, e his as children, noras. and his daughter-in-law to the Gênesis ark. 8 diz: saiu Noé. And Genesis 8 says that Noah came Ou out of the seja, ark. elas permaneceram. Or in other words, the girls remained. Ninguém pulou do barco. No one jumped off the ship. Ninguém saltou do barco. No one jumped off of it. Mas sabe de uma verdade, irmãos? But you know a truth, brothers? Eu estava meditando I was meditating que lá em Gênesis 7 também, that in Genesis 7 also, diz que quando eles entraram, Flávio, it said that when they came into the ark, a Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. the Bible says that God closed the ark from the door outside of it. Eu chamo isso de selo I call this a seal de autenticidade celestial. of authenticity, Celestial. celestial authenticity.
Quantos tem alguns homens aqui que trabalham na construção? There are a couple of men here who work in construction. Quando você termina uma construção aqui nos Estados Unidos, When you're done building here in the U.S., e lá no Brasil também funciona assim, and in Brazil it works like this too. um inspetor da prefeitura An inspector vai fazer a inspeção da obra. comes to inspect the work. Se estiver tudo certo, If everything's all right, eles dão um certificado de ocupação. they give you a certificate De ocupação. of occupation. Eles dão um certificado They give you a certificate que aquela casa that home está apta para ser ocupada. is able to be occupied. Noé passou 100 anos trabalhando na arca. Noah worked 100 years on the ark. Quando ele termina, When he was done, vem o inspetor. the inspector came. Tava tudo certinho. Everything was all right. O material todo que Deus pediu, The material God asked for, porque Noé fez exatamente tudo que Deus pediu. because Noah did all that God asked of him. Por isso que ele foi chamado de justo. That's why he was called righteous. Justiça é diferente de iniquidade. Righteousness is different from iniquity. O justo faz o que Deus mandou fazer para Deus. The righteous does what O justo faz o que Deus mandou fazer para Deus. the righteous does what God told him to do for God. O que pratica iniquidade faz o que Deus mandou, mas em benefício próprio. But the one who practices iniquity does what God told them for themselves. Por isso que Mateus 7:23, muitos vão chegar e vão dizer: eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônios em teu nome. That's why Matthew 7:37 says that I cast out demons in your name. I did all these works in your E name. ele diz: sai de perto de mim que você praticou And he iniquidade. said, leave from me, apart from me, because you have practiced iniquity. I never knew you. Eu nunca vos conheci. I never knew you. I never knew you. Get out of here. Saia daqui. Então, queridos, So, beloved, justiça é fazer o que Deus mandou para ele. righteousness is doing what God said for him. Iniquidade é fazer o que Deus mandou em nome de Deus para você. Iniquity is doing what God told you in his name, but for yourself. Então Deus chega e diz: homem justo. So God comes and says, righteous man. Mas quando Deus chega, But when he comes, Deus vê a arca, he sees the ark, Deus vê tudo pronto, he sees everything ready. mas o que fez Deus fechar a arca pelo lado de fora But what made him close the ark foi ver Noé was seeing Noah com a sua mulher, with his wife, com seus filhos, with his com children, suas noras. with his daughter-in-laws. Deus olha e diz: God looks and says, agora eu posso fechar a arca. now I can close the ark. A obra não está completa por causa da estrutura. The work isn't complete because of the structure. A obra está completa por causa da família unida. It was finished because of a family united. Uma estrutura sem uma família não vale nada. A structure without a family is worth nothing. Você pode edificar a igreja maior que você edificar. You can edify the biggest church you can. Se a tua casa não estiver contigo, If your house isn't with you, Deus não vai validar essa obra. God will not validate that work. A obra é validada The work is quando a validated mulher e o marido when the woman and her conseguem husband juntar seus filhos can unite their children para recomeçar o mundo, to restart the world, para continuar o que Deus to mandou continue continuar. what God told them to Fica de continue. pé comigo. Stand with me. Eu teria muitas coisas para falar, I had so much to say, mas eu sinto que já está bom por aqui. but I feel as if this is good. Eu acredito que essa mensagem ela precisa ser diluída por alguns dias. That this message needs to be dilated through a couple days. Mas essas mulheres But these women estarão constantemente na minha boca. will be constantly on my lips. As 4 mulheres sem The nome, 4 women that did not have a name. 4 improváveis. The 4 improbable. Não fica triste porque o teu nome não está no Instagram. Don't be sad because your name's not on Instagram. Não fica com inveja de quem está com 1 milhão de seguidores. Don't be jealous of those with many Se esse é o followers. chamado delas, deixa elas andarem lá. If that's their calling, then let them walk in Te it. alegra se os teus filhos estão amando a Jesus. Be joyful if your children are following Te alegra se Jesus. os teus filhos estão adorando ao Be Senhor. joyful if your children are worshiping the Lord. Te alegra se a tua casa está servindo ao Senhor. Have joy in your house serving the Lord. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. They gave me joy when they said, let's go to the house of the Lord. Josué rejeitou entrar na terra prometida. Joshua rejected going to the promised land. Ele rejeitou se corromper. He rejected corrupting Ele disse: cara, himself. se vocês quiserem andar nesse sistema aí, He ande said if you wanted vocês. to walk there, Eu e minha casa me and my home, serviremos ao Senhor. we will serve the Lord. Eu profetizo, mulher, você e sua casa. I prophesy, women, that you and your home, Você e sua casa. you and your home, Deus está trazendo um mover nos Estados Unidos. God is bringing a movement to the U.S. Deus vai levantar profetas do lar. He will raise up prophets of the home, Homens e mulheres men and women que profetizam em casa. that prophesy in home. E sabe, And you know, você que quer ser famosa, those who want to be famous, de um jeito ou de outro você vai ser. in one way or the other, you will be. Escute, olha para mim. Listen to me.
Se você largar tudo, if you drop everything investir na rede social, and invest in social media comprar seguidores, and buy followers fazer o trabalho de casa direitinho, and do the work of the home right, postar todo dia um vídeo, post every day a video falando qualquer besteira. talking about O whatever. povo quer ouvir besteira, fica People want to tranquilo. hear whatever. Você vai crescer, You will grow. você vai ficar famosa, You will be famous. você vai ganhar likes, You will get likes. vai ser do teu jeito. It'll be your way. Segunda posição, Second position, você ficar em casa, if you stay home, discipular seus filhos, disciple your children, ensinar eles no temor do Senhor, teach them in the ways of the ensinar eles a Lord, amar Jesus. teach them to love Jesus. Um dia, One day, eles vão matar um gigante they will kill a e giant. vão perguntar: And they're going to ask, quem criou esse menino? who raised this child? Você vai ficar famosa. You're going to be famous. Você vai ficar You're famosa. going to be famous. Davi, quando matou Golias, David, when he killed Goliath, primeira pergunta do rei: the first question that the king had ó menino, was, boy, quem é teu pai? who is your father? Nossos filhos voarão. Our children will fly. E sabe, a profecia, irmão, não é sobre nós. And the prophecy isn't about A us. profecia é sobre It's eles. about them. Vossos filhos profetizarão. Our children will prophesy. Nos últimos dias, In the last days, não são profetas que vão profetizar. prophets won't prophesy. Filhos It's profetizarão. children who will. Mas como que eles vão profetizar But how will they prophesy se eles não têm um modelo de profetas no lar? if they don't have a model of what a prophet is in their own home? Como que eles vão profetizar How can they prophesy se as mães estão profetizando na rua? if the mothers are prophesying in the streets? Deus está precisando de vocês, mulheres. God needs you women. Vou repetir para mim terminar. I'm going to repeat for me to Se end. você consegue If you can administrar administer lá fora e aqui dentro, out there and in here, vai em frente. go for it. Não tem problema. There's no problem with that. A mulher de Provérbios 31, The Proverbs 31 woman, ela edificava lá fora, she edifies the mas outside, a casa estava em ordem. but her house is in order. Tem alguém comigo? Is anyone with me? A mulher de Provérbios 31, The Proverbs 31 woman, ela crescia lá fora, she would grow on the ela outside, prosperava lá fora, prosper there, mas a casa estava em ordem. but her house was in O order. marido a louvava, Her husband os praised her. filhos estavam ao redor da sua mesa. Her children were surrounding her table. Ela tinha essa condição. She had the condition. Se você tem, If you have it, eu bato continência para você. I salute you. E eu sei que mulher tem capacidade de fazer 1000 coisas. And I know that women have capacity to do many things. Eu, I, a pessoa está falando comigo aqui, se o outro falar, já me perdeu. if the other speaks, I'm lost. Né? Os meninos já me conhecem, o Ronald fica brincando, My perdemos children ele. know me. They've lost me. I get Mas a distracted. mulher, But the woman, ela faz o mingau do menino, she makes the food Ela- for the child. ela atende o telefone, She answers the phone. com o pé ela tá limpando a casa, With the other foot, she's cleaning the house. e ela tá brigando com a outra menina. And with the other hand, she's fighting with a child. Eu não sei que negócio sobrenatural é esse. I don't know what supernatural thing this is. Vocês têm essa condição. You guys have the condition to E do that. louvado seja Deus pela vida de vocês. And glory be to God for you Mas a guys. serpente não vai enganar vocês. But the serpent will not trick you. Haverá uma blindagem aqui. There will be light here. Fred pregou que a serpente não vai morder vocês. Fred preached that the serpent will Vocês- not bite you. E se morder, And if it does, chacoalhe assim, ó. shake it off. O sangue de Jesus The blood of Jesus te blinda, will te bring light purifica. to you and Já purify nasceu you. Já nasceu um One was born que pisa na cabeça dele. that steps on his head. Já nasceu um One was born da semente da mulher. from the seed of the woman. Chama por ele, Call him. clama por ele. Pray for him. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. He will smash the head of the Ei, serpent. mulher, Hey, essa guerra women, já está vencida. this war has already been Essa won. inimizade, irmã, This enmity foi só para cumprir um was propósito. just to fulfill a purpose. Ele tem raiva de vocês The serpent is porque angry vocês with são you fortes. because you are strong, Vocês são empoderadas. because you are powerful, Vocês são because sobrenaturais, you are supernatural, mas posicionadas, but positioned, alinhadas. aligned. E eu profetizo and I o prophesy destino profético de cada um a aqui. prophetic destiny over Eu each declaro, one. I declare Em nome de Jesus, in the name of Jesus, alinhamento celestial. a celestial O céu com a alignment, terra, heaven and levando earth, vocês taking para o you lugar de destino. to a place Eu of declaro, alignment. I declare Mulheres women posicionadas positioned no seu in propósito. their purpose. Sim, Yes. continue fazendo, Continue doing it, mas você não pode, but you can't. em nome do que Deus mandou fazer, abandonar o que Ele mandou cuidar. In the name of what God told you to do, abandon what He told you to take care of.
Me perdoe Forgive me se de alguma maneira eu falei alguma coisa if I said anything que doeu, that hurt, chateou, that made you upset. mas de todo meu coração eu amo But vocês. from all my heart, I love E eu you. quero ver famílias And I want to see families posicionadas. positioned. Deus vai levantar sim. God will raise them up. Hoje eu Yes. concordo com essa frase. I agree with this Vindo phrase. da pessoa certa. Coming from the right person. Um exército de mulheres An army of women que sabem a sua posição. that know their Que positions. são estrategistas. That are strategists. Porque no exército Because in the army, tem várias posições. there are many different positions. O que seria do exército sem o taifeiro? What would the Taifeiro é army que be? cuida da comida, filho. What would the army be without the one that takes care of the food? O exército precisa do taifeiro. They need the person to administer food. O exército precisa de quem limpa as armas. They need someone to clean the weapons. O exército precisa de quem fica lá no computador fazendo a estratégia de guerra. Someone who's a strategist at a computer. Como seria se todo mundo fosse para a linha de batalha? How would it be if everyone just went into the lines of battle? O problema é que todas as mulheres estão querendo sair. The problem is that all the women want to go Porque into the front lines modelo foi levantado. because a model has been risen. Não, o modelo No, the model é Cristo. is Christ. O modelo é a Bíblia. The model is the Bible. Então eu não estou pregando contra nenhum tipo de modelo que tem se levantado. So I'm not preaching against any type of model that's Eu been estou risen up. pregando sobre uma repetição sem propósito. I'm preaching about repetition without purpose. Que você entre no seu destino profético. That you would walk into your prophetic E nós destiny, vamos te apoiar, and we will applaud you, celebrar celebrate you, e aplaudir você. and applaud you. E quando ficar famosa, And when you're me famous, chama para fazer live. call me to do a live Para me ganhar também uns seguidores. so I can win followers. Porque é legal, né? O pessoal só quer fazer live com quem tem muita gente, né? It's cool because people only want to do lives with people who have many followers. Ninguém quer fazer live com quem tem 100 seguidores. Por quê? No one wants to do a live with someone with 5 followers. Porque é um Why? sistema. Because of a system. Não seja refém desse sistema. Don't be a part of that system. Seja quem Deus te fez para ser. Be who God created you to be. Você vai ser conhecida na eternidade. You will be known in eternity. Quando você chegar lá, When you get there, não vai ser quantos seguidores, it's not going to be how many followers, quantas igrejas, how many churches, quantos milhões. how many millions. É, cadê teus filhos? It's where are your children? Ei, mulher, você pariu. Hey, women, you gave birth to. Eu te dei flechas. I gave you arrows. Aonde eles estão? Where are they? Aonde eles estão? Where are they? Volte para as casas. Go back to the homes. Cuide dos seus Take filhos. care of your children. Vamos levantar uma geração de Let's profetas raise up a generation of prophets jamais vistos na terra. that were never seen before on earth. Profetas do lar. Prophets in the home. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Chegou a hora da gente almoçar. The time has come for us to eat. Fica tranquilo, tem almoço aí para você. There's food for you. Mas em 5 minutos eu quero orar But in 5 minutes, I want to por pray algumas mulheres que entenderam essa mensagem. for some women who have understood this Eu message. quero fazer um apelo específico. And I want to specifically ask you something. Você que You quer dizer, pastor, who wants to say, Pastor, sou eu. it's me. Eu quero entrar nesse lugar. I want to walk in this Sai do teu place. lugar e vem aqui na frente. Leave your place and come to the front. Eu tenho 5 minutos. I have 5 minutes. Eu não vou descer e não vou botar a mão na sua cabeça. I'm not going to leave the stage and put my Mas hand o on teu you. posicionamento aqui na frente But your position in the está front dando uma here, resposta para Deus. each one is giving an answer to Está dizendo, God. Jesus, And saying, eu quero Jesus, esse alinhamento. I want this alignment. Eu não quero ser quem o Senhor não me chamou para ser. I don't want to be who you haven't Mas eu called me quero to ser be. exatamente. But I want to be exactly. Eu quero ser exatamente I want to be exactly o que o Senhor me what you chamou have para ser. called me to be. Sai do teu lugar. Leave your place. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. Se quebrante na presença de Jesus. Break yourselves before the presence of the Lord. Cada dia que te conheço mais, tudo perde o teu valor. Você está no poço. You are at the Eu well. estou O Nazareno vai passar no poço. And the Nazarene will come to the well.
O Nazareno vai passar no poço. The Nazarene will come to this well. Ele gosta de encontrar mulheres que estão buscando água. He likes to meet with women who are searching for water. Ele gosta de achar mulheres que estão buscando He água. likes to meet with women who are in search of water. Tudo, tudo, tudo perde o teu valor. Ele gosta de achar mulheres na fonte. He likes to find women at the fountain. Tua está. Ele gosta de encontrar mulheres. To encounter women. E ele olha e diz: ah, mulher, se já tivesse 5 maridos, o que tu tem não é teu. He looks and says, you have had 5 husbands, but the one that you have is not yours. Você já correu atrás de tanta coisa e não deu certo. You have ran after many things and it hasn't worked Mas out. agora o 7º marido está aqui, o perfeito. But now the 7th husband is here, the perfect one. E ele vai te dar destino. And he will give you a destiny. E ele vai te dar He destino. will give you a destination E to ele vai go. te dar destino. He will give you a path to walk. Pai, em nome de Father, in Jesus, the name of Jesus, eu declaro, Pai, sobre essas I mulheres declare over these a women glória do Senhor, the glory of the a Lord, sabedoria do the Senhor, wisdom of the o Lord, reposicionamento profético. the repositioning, Cada prophetic no seu repositioning, lugar. each one in their place. Se foi para ser um chamado como Débora, Débora. If it was a calling like Deborah, then be Se é para Deborah. ser uma Esté, que seja uma Esté. And Esther, be an Esther. Mas se é para ser uma sem nome como a de Noé, But if it's to be a nameless like mas Noah's que traga wife, os filhos juntos, that brings their mas que children traga a with casa them, juntos. that they would bring their home E eu with them. declaro, And I declare, as que vão produzir lá fora, the ones that will produce não outside vão perder os filhos dentro. won't lose their children inside their homes. Capacite-as, Give them capacity. capacite-as. Give them capacity. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu posso ver. I can see. Sim, Flávio, eu posso ver. Yes, Flavia, I Um can see exército. an army. Mas ele é diferenciado. But it's different. É um exército diferenciado. It's an army that is É um different. exército humilde. It's a humble army. Ei, quem é essa? What is this? Quem é essa? Who is this? Quem é essa? Who is this? Que sobe no deserto. That cries out in the wilderness Formosa como exército com bandeiras. with an army with flags. Formosa bonita. Formidable. Como exército. Like an army. Ei, escute. Listen, A igreja vem do deserto, não dos the palácios. church comes from the desert, not the palaces. Agora, escute, mulheres. Listen, women. Quem que vem do deserto cheirosa? Who comes from the desert smelling nice? Eclesiastes fala, ela vem cheirosa. Ecclesiastes said that she Ela comes vem with a formosa. sweet smell. Ei, Listen, o deserto não vai desarrumar teus cabelos. the desert isn't going to mess up your hair. Ele vai mandar maquiagem no deserto. He's going to send you makeup in the desert. Ele vai mandar o perfuminho. He's going to give you perfume. Sabe por quê? You know why? Porque ele te leva pro deserto e cuida de você. Because he takes you to the desert and takes care of you. Eclesiastes Ecclesiastes 3,16 diz: quem é essa que sobe? 3:16 says, who is this Sobe coming? formosa. Coming and she Sobe smells cheirosa. nice. She has a good scent. Fica tranquilo. Be O calm. deserto não vai desarrumar The você. desert won't dirty Porque tem you. alguém cuidando de você no Because someone deserto. is taking care of you in the Às vezes você desert. está mexendo na panela Sometimes you're messing with a e as pan lágrimas caem. and tears come. Às vezes você está limpando a casa You're cleaning your home e as lágrimas caem. and tears start to fall. Mas quando chegar a tua hora, But when your time is você vai coming, vir formosa, you will come and you're smelling cheirosa, nice. You're smelling nice. perfumada. Perfume. Mas sabe de uma coisa? But you know Você something? terá reserva de azeite. You will have a reserve of Vou ter a oil. reserva de azeite. You will have a reserve of oil. Que Deus em Cristo te abençoe. That Jesus Christ E que bless você you. And that seja you cheio do Espírito will be Santo. full of the Holy Spirit. Amém. Deus te abençoe. Amen. God bless. Aplauda Jesus. Applaud Jesus.